significa temor ao adversário. São só coisas que o Cruzeiro na temporada 2025 ainda não consegue apresentar, menos na sua cabeça, né, Everton Guimarães? Aliás, você deve estar se perguntando, né? Aquele Cruzeiro que você projetou, sonho encantado, onde está você? Deve ser a sua pergunta mentalmente falando, porque em campo a gente não conseguiu ver ainda o Cruzeiro. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Mushuc Runa hoje, de vencer por conta da situação no grupo, por conta de ser um time que tem o elenco que tem. Agora, é claro que precisa, sim, se dedicar ao máximo. O adversário vai impor as dificuldades que normalmente não colocaria ao Cruzeiro. Para lembrar, este Cruzeiro, este elenco, eu sei que é um outro trabalho, mas já decepcionou contra o Atlético, contra o Betim, 3 jogos empatados contra o América. Todos esses jogos, o Cruzeiro era favorito, bem mais favorito do que os seus adversários, levando em consideração o elenco e não o campo. Então hoje, pensando em termos de classificação, que é o que o Cruzeiro deseja, o Mushuc Runa venceu o Palestino, o Santa Fé venceu o Cruzeiro está ali atrás. Ele está com 0 pontos no primeiro jogo que somou. Então até para também, se possível, vencer e fazer um saldo de gols, porque eu acho que isso lá no final pode sim ser um fator diferencial na classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Isso são elementos que a gente traz. E aí, o aspecto do receio ou não fica por conta dos jogadores e comissão técnica. Eu estou falando do Cruzeiro real e que não é bom para o torcedor até aqui e que tem hoje que vencer sim o Mushuc Runa. O sonho encantado continuam à procura do Cruzeiro que já desenharam por várias vezes aqui neste programa. Mesmo o Cruzeiro real, ele tem a obrigação de vencer o Mushuc Runa, você concorda? Não, ele tem muita obrigação. Não é pouca, não. Ufa, muita então eu tô obrigação. com o valorzinho hoje, pô. Eu também tô, então. Eu também acho que tem muita obrigação. Cara, que novidade. Só trazendo assim um detalhe, boa tarde para todo mundo. Na verdade, ele está comigo e você está comigo. Com você que nunca... às vezes vale um debate também. O Valu chamou a atenção ali para o jogo contra o Palestino, né? Que é o Mushuc Runa venceu o Palestino por 3-2. Quando saiu o sorteio, a gente foi debater o grupo e a gente buscou no Bruno Garcês uma pessoa para pegar e falar a respeito dos grupos. E o Bruno Garcês colocou como o time mais perigoso daquele grupo para o Cruzeiro o Palestino. Então, requer uma atenção. Hoje eu não falo, até pelo que apresentou na primeira rodada. Sim, mas isso, claro que isso. o Bruno está sempre correto. O Bruno acompanha o futebol, principalmente o chileno, né, que ele de origem chilena. Hoje, a equipe do Palestino ela é a 3ª colocada no campeonato chileno. Então, você olhando tabela, você fala, pô, o Palestino realmente é um time bom. E esse Mushuc Runa venceu a equipe do Palestino. Eu não estou falando que o Cruzeiro vai enfrentar hoje a equipe mais forte, se torna a equipe mais forte. Não, o Mushuc Runa ainda é a equipe mais frágil do grupo do Cruzeiro. Eu tenho essas dúvidas. Eu a equipe. jogos. Sim, vamos lá, gente. Tô trabalhando. Acho que não é? Não é, eu acho o Palestino. Calma, gente. Vamos lá. Eu tô calmo. Só tô falando que eu acho que não é. Teoricamente, por tudo que foi analisado e por tudo que é visto, a gente nota que o Mushuc Runa é o mais frágil. Na análise que fizemos antes da competição começar. Agora que a competição começou, esse time do Mushuc Runa bateu a equipe do Palestino. Então, a gente tem que ter atenção. Eu acho que o Cruzeiro precisa vencer. Eu não sou da linha do obrigado a vencer. Eu sou da linha do o Cruzeiro precisa e muito jogar bem e fazer um bom resultado diante da equipe equatoriana. Como é que nós vamos fazer, galera? Não dá. Tudo bem, o Valu, chegar. Boa tarde a todos. Porque o Valu sempre foi muito comedido, né? Mas você o Valu é comedido ou pessimista? Obrigação, eu não vou usar a palavra obrigação, Breno. Eu acho que é uma mescla. Eu não vou usar a palavra obrigação. Não vou usar. Mas não tem problema. Eu vou usar a sua palavra e a minha. Para analisar o Cruzeiro tem obrigação de vencer hoje, o Atlético tem obrigação de vencer. E vou dizer, não tem torcida hoje e não tem torcida amanhã. Sabe qual é a minha preocupação? Não é a do Elton que ele quer que os jogadores do Mushuc Runa vejam a torcida, Mineirão lotado, que eu não estou preocupado com eles não, viu, Elton?
Eu estava, historicamente, eu estava. Não tem que preocupar com eles. Não. Eu queria que o Muxuquiruna viesse aqui e tivesse... Vem, chega e toma uma goleada e vai embora com o saco cheio. Poderia tomar goleada com a presença da torcida do Cruzeiro, A minha única preocupação é que os jogadores, porque a gente sabe, a gente que trabalha nesses jogos, já trabalhei ano passado, inclusive em alguns do Atlético, o último, fica um ambiente muito frio. Sem torcedor, que eles não fiquem sem aquela motivação, aquela coisa. Não olha com essa cara, não, porque isso acontece. Você escuta tudo que acontece no campo, você escuta lá de cima da tribuna. Deboche isso. Nem jogou bola pra saber, né? Primeira coisa. Você jogou? Não, claro. Você jogou? Tem currículo. Então me manda sua carteirinha da federação. Mesmo jogo que a gente jogou. Não tira o foco. Me manda sua carteira da federação. Não tira o foco, Thiago. O mesmo jogo que ele jogou, Então me manda. Me manda que você jogou. Um de vários. Único. Eu só acho que essa questão, o Cruzeiro tem que tomar cuidado. Como atleta também, eu falo isso, de cair naquela coisa do conforto, de achar que tá jogando um jogo de, sabe, aquele jogo treino, sei que. Porque, cara, influencia, né? A torcida ter aquela força, empurrar. Então, não ia ser mais legal a torcida estar nesse jogo? Tá, tudo bem, mas não para os jogadores. Mas não tá, vai ficar batendo em cima disso o programa inteiro. Se torcida resolver esse jogo, a gente já sabe, né? Você não quer que eu fale sobre esse assunto? A seleção chinesa. Desculpa, era campeã mundial. A gente não pode lembrar o torcedor que hoje é um jogo de punição do Cruzeiro. Fala lá pra ele. É um jogo de punição. E ele tá debochando. Uma punição tola. Quem tá questionando o Elton é o Breno. Uma punição Eu estou questionando o Breno. Não, a punição não é tola. Tá lá no regulamento desde o início da competição. Você não pode questionar o regulamento, não, Valor? Pode questionar, mas se você desobedecer, não vai pode fazer festa bonita, não pode não. Aí você é punido. Não, é porque assim, tem um regulamento, né? Se você desobedecer, tá lá que você vai pagar uma multa. Aí o cara que se acha esperto fala, não, vamos lá levar sinalizador pro campo, porque paga a multa e tudo bem. Só que tem uma parte mais abaixo, a letra miúda, é que, além da multa, pode originar perda de campo. Então, eu não acho inteligente, eu não estou falando, e isso não é concordar com o regulamento esdrúxulo, não é, mas há uma lei dentro da competição. E se você não respeitar, vai acontecer o que aconteceu para Cruzeiro e para Atlético. Mas tem gente que acha ainda, festa linda, foi maravilhoso. Foi lindo. Como diria o Abel Braga, foi lindo. Mais lindo ainda. Mas vocês devem aplaudir, inclusive, Atlético e Cruzeiro estrearem na Sul-Americana sem torcida. Parabéns. Fico triste, então aplaude, HG. Parabéns. Continua aplaudindo. Aplaudo, porque eu fui no Mineirão quando rolou o negócio do sinalizador e eu estava na Arena MRV no dia disso aí e me apoio. Foi festa eu não bonita. tô nem aí. O Valor porque ali foi importante. Ali foi importante. E eu apoio. Não tô nem aí. E eu questiono o regulamento, que é uma merda. Cordeirinho. O Valor jamais lideraria Faça o seguinte, vocês todos aqui, ó, todos são motoristas. A partir de hoje, quando vocês estiverem em BH, lá pelo bairro Santo Antônio, no Sion, e tiver uma porcaria de uma placa de pare na subida, mas eu não não sou contra, parem, eu não sou não contra, parem, eu não sou contra a placa de pare. Porque vocês não concordam, eu não de concordo de ter uma placa de pare numa subida dessas, mas eu paro, porque é a lei e está regulamentado. Porque eu sou codeirinho. Você não consegue então, ser a partir de hoje, irmão, acelera Vin Diesel na placa de pare, quando tá bom? as pessoas fazem isso, elas são acelera. Fala com ele assim. Eu acho que isso está certo. Fala com ele assim. Contra a Comebol mesmo. Vai lá no Não bar do... aponta a mão pra mim, não. Vai lá no bar do Valtinho. Não aponta a mão, não. Pera aí, calma. Botequim do Walter, pô. Eu queria, falei só para ver se você estava prestando atenção. No botequim do Walter, aí toma uma, né? Aí toma uma. Aí, não, você não pode tomar uma. Esquece, não pode tomar uma. Se você vai dirigir, não pode tomar uma. dirigir, não pode. Não, mas ele vai aqui. Quem toma é quem vai com ele. Mas vai ele está táxi, dirigindo ele o vai de carro. táxi, Pera aí. Então tá, vamos. Então ele vai lá no botequim do Walter e enche a lata, tá? E a cobira, óbvio. Aí pega o táxi. Aí chega num cruzamento perigoso, tá lá, pare, não tá? Não tá o sinal vermelho lá? Sim. De madrugada você para? Fica parado? Não. Se tiver avanço de sinal, para. Não, a menos que você tenha grana pra pagar a multa. Se tiver um avanço de sinal, irmão, e tiver uns treteiros na esquina, eu vou pegar o meu exemplo. Obrigado por pegar meu ódio. De meia-noite às 6 não funciona. Obrigado. Eu tô curioso de saber o que vocês falaram tanto na rádio hoje pro Valor ficar tão nervoso. Já chegou aqui bravo assim. Nem começamos a falar do Cruzeiro. Você não escuta a gente, Deixa não? eu te dar uma escuto quando informação, dá. então, Hoje Breno. eu escutei muito, Assim, inclusive, para você pedaço. não ter nenhuma dúvida mais. Diga. Eu sou nervoso desde 29 de junho de 1981, uma segunda-feira. Você é Tá 10 bom? anos mais velho que eu. Só para isso? sua Você é informação. de 81? Para não ter o risco de você. Por que está. Eu sou nervoso desde a data do meu isso, nascimento. Valu, aqui Tipo fora Incrível você é um Hulk. doce. Aqui fora Tipo o você é um Incrível Hulk. Você é um doce. Eu, sinceramente, Eu sinto raiva o tempo todo. Eu não posso admitir, porque quem fica com esse papo de respect
O Elton não vai. Eu respeito. O Elton não vai. Eu não posso. É sacanagem. É isso aí. Não, pô. Mas nem o equipe. O Matheus Pereira volta. A obrigação do Cruzeiro. É sacanagem. Quando eu digo isso, eu não estou desrespeitando o Mushuki Runa para mim. Eu estou falando O dos Elton objetivos. Tudo bem, problema é do Elton. Eu estou falando dos objetivos do Cruzeiro na temporada 2025. O Cruzeiro tem o objetivo de classificar-se e de chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana e de seguir avançando. Isso não é sobre o Mushuki Runa. Isso é respeito do Cruzeiro. Dentro disso, se eu não puder falar que no Mineirão, um time que tem a folha que o Cruzeiro tem, que não é um time dentro do campo, todo mundo sabe disso, e eu vou voltar a falar mais uma vez, o Cruzeiro perdeu para o Atlético, que foi dominado, empatou contra o Betim, um jogo que ele foi dominado, foi incapaz de vencer o América, venceu de maneira apertada o Mirassol e perdeu para o péssimo Santa Fé. Dentro Vamos disso, olhar pra frente, ainda assim, não, eu tô falando temporada 2025, não 2014, fica tranquilo. Então, dentro disso ainda, para os objetivos que o Cruzeiro tem, ele é sim obrigado. Não significa que eu tô tirando o Mushuki Runa para nada. Que o 3-2 com a grandeza do Cruzeiro. O 3-2 do Mushuki Runa até, Elton, foi mentiroso, porque eles jogaram para vencer o Palestino por mais. 4-1, 5-1, não seria nenhum exagero. É um time que joga muito pelos lados, onde o Cruzeiro tem problema nas laterais. É bom o Cruzeiro ficar atento. O Sinisterra é um atacante de velocidade, finaliza bem. O Tapieiro é um volante que tem fisicalidade. Se colocar o Romero e o Matheus Henrique um em cima do outro, eles não dão a altura do Tapieiro, por exemplo, para disputar a bola aérea. Então o Cruzeiro vai precisar sim de tomar cuidado. Troca o Wallace no Tapieiro. É porque o Tapieiro joga de sacanagem. O Tapieiro hoje joga mais do que o Wallace. Se o jogo no campeonato equatoriano. Qual seria a importância? No jogo de hoje, o Cruzeiro venceu o jogo por 1-0. Cara, 1-0. Seria muito importante. Valioso. Então, por isso que eu falo que o importante para o Cruzeiro hoje é vencer. Eu tô com você. A gente tá junto. Não precisa. Cara, eu acho que isso tudo vai ser decorrência do que vai acontecer hoje. Sabe por que vencer bem? O mundo encantado onde está você é que acha que o Cruzeiro... O mundo encantado onde está você. Você não sabe onde está o seu mundo. É que acha que o Cruzeiro tem que ganhar e dar show. Você tá comigo. O Cruzeiro está conseguindo ganhar. Não, mas eu acho que essa você vai estar comigo, pra mim já é, porque o Galante sempre tá. É isso que eu tô dizendo, Valor. Não, então tamo junto. Você tá querendo dizer que o Galante puxa saco, é isso? O Galante vai puxar saco. É porque você tem que puxar saco quem merece, né? Não o Galante. Então assim, eu mereço, Galante. Então é o seguinte, por que eu acho que você tá comigo? Você acha que eu estou errado de esperar? Você acha que eu estou errado da minha expectativa de ver esse Cruzeiro bem? Não, não tá errado. Você acha que é um sonho? Você acha que é um sonho? Ele faz isso, ele foi pra outro caminho. Peraí, eu ouvi atentamente quando vocês disseram bobagem. Agora eu ouvi as minhas bobagens. Você borrifou o tempo inteiro. Ouve as minhas bobagens. Eu tô fazendo frases curtas para não borrifar. Tá vendo como é que é? Por isso que eu falo curto, meu irmão. Por isso que minha fala é curta, objetiva. Leva a Claudinha interna. Então é o seguinte, eu tô errado da minha expectativa ser muito alta com o Cruzeiro? Não. O elenco é ruim? Do Cruzeiro? É. Não. O Léo Jardim é um treinador ruim? Não. O salário tá atrasado? Não. Direito de marcha tá atrasado? Não. A estrutura é ruim? Não. Tá tudo uma merda? Não. então eu tenho razão. E o campo? Da minha o que o campo está te entregando? O campo está, mas a partir de hoje não estará mais. É mágica. Pique. Pô, tem 8 meses que tava nessa, hein? Tem que ser. Então tá. Um ponto de mutação na sua vida, na minha vida e na vida desse cidadão tá aqui. nessa. Uma hora tem que acontecer. 8 meses. Não é possível. 8 meses. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar e nem dar razão a vocês com esse pessimismo aqui, essas cara. São as diferenças de obrigação e tempo. Você é pessimista igual o Valor. É diferente. Só que a gente está falando do que está acontecendo aqui, ó. Eu estou falando, o campo não está entregando. Então, o que eu prefiro que aconteça, que o Cruzeiro vença. O que vai acontecer depois é consequência do trabalho. É isso que eu estou dizendo. Porque quando você joga obrigação de vencer, você faz obrigação. Tem que vencer de 3. A vitória hoje já é consequência do trabalho. Não tem. Cara, é simplesmente o Cruzeiro precisa vencer. Vença. Só isso. Mas, o Elton, se você for pegar um contexto no geral, o adversário é fraco. Você pegou pesado. O Cruzeiro tem o retorno do Matheus Pereira, que é o grande jogador que estava faltando para esse time, pelo menos na minha visão. Concordo. Se você pega a escalação... O Matheus é salvador da pátria agora? Eu acho que nesse momento é. Que isso, eu acho que ele pode resolver o problema do Cruzeiro. Minha opinião. Hoje, eu acho que ele vai chegar e vai resolver o problema. Acho que é o melhor programa meu.
Eu acho que ele muda. Aqui, se você for pegar, eu não consigo olhar a escalação do Cruzeiro hoje e achar que o Cruzeiro tem um time fraco de jeito nenhum. Claro que não. Não, claro que não. Ué. Mas então, mas do outro lado tem um time fraco. Um momento, sabe qual que é agora? Dos jogadores. O fraco foi você que tá Fui eu que colocando. falei. Mas Eu falei. O oitavo colocado falei. do Campeonato Equatoriano é forte? Eu falei e O Cruzeiro perdeu pro 26º. Mas, cara. Foi o erro do Cruzeiro. O Cruzeiro foi mal. Mas foi Então, fora de casa. Não faz o adversário foi bem, uma eu série tô com de você. situações O diferentes. Cruzeiro foi mal. O Cruzeiro O tava adversário desfalcado. não foi bem. Peraí, Não, eu posso Cruzeiro colocar que o Colombo foi bem? Tô dizendo que isso não demérito faz o do adversário Cruzeiro. ficar melhor. A derrota não. pro União é demérito do Cruzeiro. É isso É só isso? Só isso. É assim que demérito do Cruzeiro. é assim que avalia futebol. A gente não vê demérito nada. do Então, Cruzeiro. Realmente, é assim que avalia. A gente não vê Depende do mérito de adversário. Tem adversário que você não perde pro adversário, você perde pra si mesmo. Não, dá pra você falar. E esse jogo contra o União de Santa Fé O Cruzeiro jogou bem, Thiago. O Cruzeiro jogou bem contra O o Cruzeiro União. perdeu pra si mesmo. Não existe Porque o isso. Cruzeiro não conseguiu jogar. A Band paga a gente só pra Para o analisar Cruzeiro só perder para isso. si mesmo, teria que ter perdido para o Sub-20 no ano Mas, El, tem a grande oportunidade que o torcedor quer ver hoje, dar uma volta por cima, é essa. Tem tudo pronto. É os jogadores se concentrarem, focarem e fazer. Se eles fizerem o que eles sabem fazer, Peraí. gente, não dá pra você imaginar que vai ser menos de 3. Vamos lá, de boa. Não dá O pra Cruzeiro imaginar. não pode vencer, simplesmente vencer hoje, e a evolução real a gente vê da vitória para cima do São Os caras Paulo. estão querendo que o Vencer Cruzeiro o jogo contra o São Paulo. suba 30 Aí a gente vê degraus a de uma vez evolução só. contra o São Paulo. Tá bom. Eu não posso ver a evolução contra o São Paulo. Hoje eu não só posso vencer. Eu venço hoje. Não. E a evolução vem contra o São Paulo. A evolução hoje, uma vitória tranquila, dá confiança pro jogo contra o São Paulo. Ah, mas dá mesmo, irmão. Dá mesmo. Qualquer vitória hoje dá. Não, vitóriazinha no sufoco você tá não dá não. coberto de razão. Vitóriazinha no vitória sufoco não dá não. hoje, Com qualquer. Everton. Menos de Qualquer. 3 gols de diferença, nem Pô, comemora. parei, não. gente. Aqui, o Matheus Pereira tá de volta? Tá. Não, você tem que falar sim. Matheus Pereira tá de volta? Sim. Coisa linda, só você que respondeu, né? E A porque turma ele não tá. entra, não entra no programa. Porque ele tá. Não entra no programa. Porque ele tá. Deixa eu dar um ninguém tá recado nessa- aqui. ninguém tá nessa Dá uma onda aí. segurada aí, Só irmão, só você vou dar um e o Breno recadinho Elton. aqui, senão não tem como pagar a conta. Deixa só um recadinho, mas é rápido, que pode servir inclusive para você, Thiago. certeza. Pode servir porque você, ainda mais você que está pensando em comprar. O quê? Já comprou? Já comprou? Ué, tu contou para mim não, é? Você já comprou o carro financiado? Comprei. Ah, então agora entra isso aqui, ó. Comprou um carro financiado. Então, calma lá. Se você já financiou, não interessa. Ó, já tem uns anos que eu fiz, não interessa. Faz contato com a gente. Ah, não, acabei de financiar como o Thiago. Entra em contato com a gente. Eu estou pagando um financiamento, comecei semana passada. Entra em contato com a gente. Mas por que você vai entrar em contato? Para saber se houve ou se há juros abusivos embutidos no contrato. Por quê? Se nós da Solução Consultoria identificarmos juros abusivos no contrato que você já pagou ou que esteja pagando, nós vamos dar um basta nisso e você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida. Gente, não perde isso não. Você tá podendo perder dinheiro? Tá jogando a grila. Vê para mim por que chama a grila, Elton. Faz uma pesquisa aí. Você está jogando dinheiro à grila? Não pode ser. Então entre em contato no 2566-2701. Fala com a Solução Consultoria, porque além de fazer uma consulta para saber se pagou, se está pagando juros abusivos, estão ligando para você falando de busca e apreensão. Não entrega não. Fala com a gente. Cola na Solução Consultoria aqui, ó. 2566-2701, 2566-2701, 2566-2701, porque casos como esse aqui podem ser casos como o seu, então não deixa não. Vem para a Solução, é acordo celebrado com a Solução Consultoria, que é a solução do povo. Tem lá no cantinho também o QR Code, aponte a câmera para lá e vem para a Solução Consultoria, Soluções Financeiras, a solução do povo. Matheus Pereira de titular, quantos treinos ele fez? 2 ou 1? Foram 2 treinos. Dois né? treinos, treinou segunda, treinou ontem. Ele não treinou sábado. Isso, sábado Aqui, ele não treinou. Eu vou responder a pergunta que o André Salles está me fazendo aqui agora, tá? Absoluto. Ele e mais 10. Alguém discorda? Eu concordo. Não, eu concordo. Isso nós concordamos. Eu Mas concordo. você não acha ele salvador da pátria? Mas Salvador da Pátria porque não é faz só um com que ele problema, não- né? Mas nesse Não, momento Breno, ele não poderia ser. Se é titular já é Salvador da Pátria, então tem outros 10 que são Salvador da Pátria. Mas eu acho que ele vai fazer uma diferença muito Ele não é grande. Eu também acho que ele faz diferença em relação à criação de jogadas. O ponto O novo jogo é contra o ele. União de Santa Fé ficou claro isso. O Cruzeiro Ti. precisava de um criador. Ti, você tem que concordar comigo que em qualidade técnica ele sobra pra caramba. Nesse elenco do Cruzeiro ele tem uma Tem qualidade mais técnica. um ali parecido com ele. Ele tem muita qualidade técnica e eu acredito que hoje ele entrando nesse time do Cruzeiro, com tudo que está em volta, cercado, o ambiente que está
do Cruzeiro, o próprio Matheus Pereira, motivado pelo nascimento do filho, eu acho que ele pode render bastante, faz muita diferença. Ter ele em campo hoje, e eu colocaria, hoje até falo no lugar de quem colocaria, eu tiraria o Caio Jorge da equipe, colocaria o time do Cruzeiro jogando um 4-3-3, com o meio-campo com o Romero, com o Matheus Henrique e o Matheus Pereira na frente, como já jogou em outras oportunidades, o Dudu de um lado, o Wanderson do outro e o Gabigol na frente. Esse seria o meu time do Cruzeiro para enfrentar a equipe do Muxuquiruna na partida de hoje. E acredito bastante que, tendo a cabeça pensante do Matheus Pereira, esse ataque do Cruzeiro vai funcionar e funcionar muito bem. Só para me dar, qual seria a sua defesa? Minha defesa é a tradicional mesmo. Tem à disposição. Ah, não, eu colocaria o Kaique. No jogo de hoje eu colocaria o Kaique, que eu acho ele mais ofensivo. Avanço, sabe por que eu perguntei defesa por ele? Pra ter o prazer de discordar de alguma coisa dele, mas ele tá 100% certo. É, porque o jogo hoje pede isso. Se escalar o Marlon pra você, tá... Esse Marlon, gente. Ele não vai estar. Não vai estar. Não dá. Não vai estar. Não vai dar, mas já deu. Já foi o melhor lateral do Brasil ano passado. Acabou pra vocês. Cara, Não, Marlon... esse campinho aqui ajudou demais, viu? 2023. Porque agora você olha pra cá, você consegue montar um time. 2023 ele ajudou. Foi o melhor lateral no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 23, né? 23. 23. Com Pepa. no E comando acabou o do futebol Cruzeiro. dele? Tem 1 ano e meio, Não, 2 tô anos. perguntando, eu não tô Pra insinuando mim, nada. Pra mim não acabou, porque eu não acabo com carreira de jogador nenhum. Não acabo com carreira de jogador Dois nenhum. anos que ele não joga Eu bola. acho que o Marlon precisa de começar a ter oportunidades de entrar durante as partidas. Tudo bem. Você pode ter Ele ou consegue isso no Vidalba treino. ou Kaique. Não. No caso do Leonardo Jardim, você está equivocado. Ele consegue isso treinando bem. Vou responder mais uma vez. Você está equivocado que o Leonardo Jardim, diferente daquela ladainha, das últimas ladainhas dos técnicos do Cruzeiro, que, o treino vai falar. Ele diz que é o campo, o jogo, que é importante também para que os jogadores... Mas o E jogador hoje vai receber o Marlon, oportunidade treinando ele bem não no- está recebendo oportunidades nos jogos. Recebeu no finalzinho ali Por que contra o ele não tá Internacional, por conta de preferências do Leonardo Jardim, de acordo com o adversário. Ponto. De acordo com a Mas qualidade dos não, caras, não dos é treinos só também. a questão de treino. Eu tô falando que então o próprio, treino não importa, viu, próprio Leonardo... Isso aí, você tá brigando com o só Leonardo. importa o jogo. Isso aí é uma mentira que você está falando. Não foi Que algo que eu isso? disse Treino e nem importa. algo que... Grave. É uma mentira. Acusação Porque grave. não é algo que eu disse Você nem tá com algo que o dificuldade de se Leonardo explicar, Jardim então. Você tá com teve. dificuldade de Tudo se bem, explicar, então. procura lá depois no Cruzeiro Você tá com Cast a dificuldade de se entrevista. explicar, então. Não, eu não tenho que me A explicar. Quem é o questão técnico do o Cruzeiro? treino tem que dizer alguma coisa também, Valor. O treino não diz nada. Eu não Vai disse dizer o jogo. isso. Pra onde você está aprendendo com o Eu tô- Everton? eu Tá não- levando para um lugar que peraí. não tem nada a ver. Ei, Fica à tá vontade. Foi o que você então, Thiago. disse. Tá com, Fica à eu tô vontade. com dificuldade de entender o que você está explicando. Não sou eu. então- O público em casa O também. público tá, eu tô recebendo muitas Então, mas- mensagens aqui. O público tá entendendo preocupadíssimo. mesmo. Aqui, Por favor. O chat tá eu me bombando. perdi Super aqui. preocupado. Você cria o Kaique na lateral. Eu tô 100% com a sua escalação. Ele concordou. Só que não vai Por incrível acontecer. que Sabe pareça, por que eu te pedi Só que não azar? vai acontecer. Eu te pedi azar, eu falei assim, pra eu ter o prazer de discordar em alguma Ah, coisa. tá, não, é ali. E eu concordo 100% com você. Só que não vai acontecer. O 100%. Cruzeiro não vai jogar no 4-3-3. Tudo indica que o Cruzeiro vai jogar no 4-4-2, mais uma vez. Então, mas Porque no assim que ele tem 4-4, escalado, até nesse 4-4-2... o Thiago acha que é um 4-2-4 e tá tudo certo. Mas discordar, aí, Acho não na vai. fase Thiago, ofensiva, acho na fase ofensiva. né? Mas Marcação é claramente até no 4-2-4. 4-4-2, é possível ter a presença do Matheus Pereira. Eu também acho. E eu No escalaria 4-4-2. ele do lado direito, dois Não, volantes, mas ele do os lado caras direito, falam Dudu isso. do lado esquerdo, Caio Jorge e Gabigol. Seria Isso. meu time. Aí você tira o Você tira o Wanderson. Wanderson. Eu tiro o Wanderson. Aí você tira o Wanderson. Beleza. Eu tiro Beleza. de jeito nenhum, Wanda. E eu também hoje eu não Era um tiraria. pai que não pode jogar com 12. Tem que jogar com 11. Não, Você então. pode tirar outro cara, velho. Não, eu tiro o Caio Jorge. Não, eu não tiro o Caio Jorge. Você, mas hoje- você não sou eu. É, porque eu assisti o jogo contra o Palestino, o Muxuque e é Runa, isso? ele O que sofre você- muito com bola você não cruzada falou do seu campinho, na área. Muxuque Runa, Hoje o Cruzeiro não tem um jogador, Não, por só exemplo, porque aqui o dá pra você Dineno pensar, o não dá está pra pensar. disponível. E outra O coisa, Dineno vamos seria mandar um cara fazer uns importante para hoje. Ele não está disponível. vou falar um O Caio negócio. Jorge, ele acaba por dar mais presença dentro da grande área. O Valor tá Por isso que eu preocupado com o usaria. Muxuque Runa Não, real, eu tô tá trazendo preocupado. ele. Tá preocupado Eu tô com o Muxuque trazendo. Runa real. É porque assim, Thiago. O Cruzeiro tem que atropelar. porque eu- Pode entrar o É porque eu Sub-20 lá aqui, ó. estudei, eu assisti 90 minutos de Muxuque Runa em Palestina, então eu tô falando de algo que eu Cara, fiz. mas ainda assim, no exercício que eu fiz. o Pode Cruzeiro ser tem que vencer inútil pra você, independentemente mas de eu não qualquer trago coisa. Ninguém as falou coisas que é aqui pra inútil. você. Ninguém Eu tô falou que é trazendo pro inútil. telespectador. Ninguém falou que é inútil. Ninguém falou que é inútil. Eu simplesmente disse que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer independentemente do time que ele entrar. Eu já concordei Esse é com o isso. ponto. Então, Vai vencer bem. Mas você, não, mais ou Sobrar. menos você concordou com isso. Mais ou Porque menos. você acha que tinha que ter Então tá fulano bom. de tal, você acha que tem que ter fulano de tal, Tá por bom, causa cara. da equipe adversária. O Cruzeiro tem que atropelar de qualquer jeito. Ô, Matheus Palmadinha Pereira, no bumbum. Matheus Pereira, quando você fizer 2 hoje, você chega na cama e fala, pra você, HG,
Não, ele vai fazer hoje passador de pano do Matheus Pereira. Eu recebo isso todo dia. Que eu Mas sou sério passador de pano do Matheus Pereira. Eu fui um dos grandes críticos dos momentos em que ele abriu a boca para soltar trozoba. Trozoba, Anselmo. Então é o seguinte, não sou puxa-saco. Quando você fizer 2 hoje, Matheus Pereira, eu sei que você está vendo aí na toca, eu sei. Eu já recebi a informação que a televisão está ligada aí, porque nós temos uma audiência qualificada, né? Até o Breno Galante, muito querido lá, inclusive. Sou mesmo. Mas é verdade. Sou. Que nem o Valu, ué. A torcida Valu do também, Atlético torcida do adora o Atlético. Valu, É cara. isso aí. E lá no Atlético respeita também o Valu. Do jeito que o Atlético já me falou. É isso. Eu respeito mais o Valu que você. Não tem problema, não me incomoda.